mensagens que vêm de acordo com a necessidade da igreja. O pastor, uma das representações bíblicas, e não é diferente hoje. Eu vou ministrar essa palavra justamente por uma necessidade que eu percebo, que eu vim percebendo para as nossas vidas. Não dizendo que as outras não sejam, as outras mensagens, lógico. Mas essa, por causa dessa temática, né? Nosso futuro está nas mãos de Deus. Eu fiquei pensando, perguntando a Deus, como eu poderia preparar um material, uma reflexão para nós nesta noite, sendo que é um assunto fácil, né? Em certo sentido, entenda a minha forma de falar. É um assunto fácil de ser ministrado e ao mesmo tempo complexo. Quando eu ensinava na escola bíblica, ou mesmo se eu for dar essa palavra no curso de doutrina, sobre escatologia, arrebatamento, eu vejo um assunto tão fácil que eu fico, às vezes, sem saber como preparar um material diante daquela facilidade que eu percebo naquele assunto ali. É bem verdade que há assuntos que são mais complicados da gente preparar um material, e aí, da mesma forma, eu fico também preocupado, pensativo sobre como preparar o material para ministrar a igreja. E com esta temática aqui, irmãos, eu percebo que é fundamental todos nós buscarmos ao Senhor para pedir orientação a Ele sobre o nosso futuro. Quando nós fomos crianças, a gente não se preocupava com nada de futuro. Quem ia se preocupar, irmão? Um infante, uma criança, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e vai até uma certa faixa etária. Onde é que ela vai se preocupar com o futuro dela? No que diz respeito ao fator emocional, né? Questão de querer namorar, noivar, casar. Em questão do fator profissional. Quem vai se preocupar? Eu mesmo, quando era criança, eu só queria saber de brincar, né? A minha vida era brincar. Eu queria saber de brincar, de curtir a vida, não me preocupava com o amanhã. Eu acredito que, se não todos, mas a maioria chegou a dizer, eu queria tanto crescer. Eu lembro que, quando eu tinha uma certa faixa etária, eu acho que 10 anos, por aí afora, 12, eu cheguei a pensar uma outra vez, eu queria crescer logo. Eu queria crescer logo, porque assim ia ser bom. Olha que pensamento, irmão, terrível. Não sabendo que o bem bom era ali, ser uma criança, livre de preocupações, de contas a pagar. Hoje a maioria fica preocupado quando chega o seu cartão de crédito, cuidado para não extrapolar. Quando chega a conta de energia, a conta de água, quando chega uma outra fatura aí que você adquiriu, a gente fica preocupado em questão de querer pagar aquelas contas. Mas uma criança não está nem aí, irmão, só quer saber de brincar, encher o bucho e dormir. É o que criança quer. Mas vai crescendo, tem que se desenvolver. E quando vai crescendo, a gente começa a absorver que nós estamos nos desenvolvendo. Querendo ou não, quando chega na adolescência, vem a questão dos hormônios. Quem hoje, irmão, já está numa idade de 50, 70, 80 anos, 30, 40, por aí afora, 20 e poucos anos, né? Então, está na boa. Mas se a gente olhar lá atrás, a gente vai ver que quando chegou na adolescência, os nossos hormônios estavam parecendo um vulcão em erupção, né? Os hormônios tudo acelerado, uma expressão chuda, tudo doido, fumegando. Todos nós que estamos já numa faixa etária
acima da adolescência, passamos por isso. Passamos. E aí vem a questão de quando chega na adolescência, os hormônios acesos mais do que um vulcão. Vem a questão da preocupação, né, de querer paquerar, né, deixa eu paquerar aqui um menino. A menina diz, né, vou paquerar um menino, e o menino diz, vou paquerar uma menina. Não pode passar disso. Se passar dessas polaridades, o negócio está errado. Mas enquanto não assim, está tudo ok. E fica pensando, né, em querer paquerar, lá na frente em querer namorar, para noivar, chegar a um casamento. E tudo isso aí, o adolescente, chegando na jovialidade, fica pensando nessa questão aí, porque é o rumo da nossa vida. Todos nós temos este rumo. Criança, adolescência, juventude, a fase adulta, e todas elas passando por pensamentos, desejos, projetos. E agora a gente pensa em questão de constituir uma família. Em pensar em constituir uma família, vem a questão também profissional. A gente pensar a profissão que a gente quer exercer. Não exercer pensando só no dinheiro, irmão, porque quem exerce profissão pensando só no dinheiro, não vai exercer bom aquela profissão. Ou seja, não será um bom profissional. Por isso que alguém dizia, rapaz, vai ser um policial, o sangue de Jesus tem poder. Eu nunca quis ser um policial, irmãos, porque ser um policial, não porque ganha bem, não, eu quero ser porque ganha bem, mas eu não tenho aquela vocação, não tenho vocação de ser um policial de jeito nenhum. E nunca pretendi, nem quero ser, graças a Deus, agora que não vou ser mesmo. Mas a pessoa tem que analisar também a questão da área profissional. E a gente, irmão, fica pensando na questão do amanhã, né? O futuro. Por isso que o texto sagrado diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós precisamos estar atentos, irmãos, para esta realidade. Nós precisamos estar atentos para essa realidade, para o nosso futuro. E o futuro, irmão, o andar da carruagem é rápido. Um dia desse eu tinha 15 anos de idade. Hoje eu já estou com 52 anos de idade. Parece que quando a gente completa 15 anos, irmão, o negócio desembesta. É que nem começo de ano. Todo mês de janeiro é demorado para passar, irmão. Quando eu trabalhava no comércio, meu Deus do céu, uma eternidade para acabar o mês de janeiro. E é o meu mês, viu? É o melhor mês do ano. Do ano é esse, é janeiro. Mas eu trabalhando, ficava agoniado. Não vai acabar não o mês de janeiro. Meu Deus do céu. Mas quando acabava janeiro, chegava 1º de fevereiro, quando eu olhava no calendário, a gente já estava em dezembro. Então, acabou janeiro, no instante chega dezembro. E a gente fica, irmãos, preocupado no que diz respeito ao nosso futuro. Talvez quem já está na faixa dos 60, preocupar com o quê? Muitos já têm a sua aposentadoria, já está com a sua vida feita, tem a sua casa para viver, tem a sua família constituída. É verdade, mas tem o futuro ainda no que diz respeito à nossa saúde, o futuro no que diz respeito ao bem-estar dos nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, quem tem. Então, por mais que a gente já chegue na faixa etária de ter aposentadoria, de ter a vida equilibrada, mas agora a gente fica pensando no futuro dos que eu citei aqui, filhos, netos, bisnetos, e a gente fica também pensativo nessa questão. E quem é mais novo, irmão, é que fica. Eu ficava pensativo, meu Deus, vem um hino na minha mente, o amanhã como será? Então, e o amanhã como é que vai ser, Jesus? Eu ficava pensativo, como é que vai ser o amanhã? Eu estou com essa minha idade, sou um jovenzinho aqui em Viçosa, minha terra mãe, na minha igreja mãe,
E eu ficava, irmãos, pensativos, como é que eu vou constituir uma família? Como? Um emprego para eu poder trabalhar e assim cuidar da minha família. Como é que eu vou conquistar um emprego? Pensava também na minha vida emocional, é lógico, a questão de uma pessoa para se relacionar comigo, casar e constituir uma família. E a gente fica olhando hoje, irmãos, permita-me assim dizer, serei bem claro, ainda não adentrei no material aqui propriamente dito, mas a gente fica pensando hoje, é a mentalidade dos nossos adolescentes e dos nossos jovens cristãos. Qual é a mentalidade dos nossos adolescentes e dos nossos jovens na igreja, irmãos? Se preocupam com o futuro? Se preocupam. Pensam na relação emocional? Pensam. Pensam na relação profissional? Pensam. Mas como eles estão lidando com isso? Como é que eles estão lidando com essa questão do amanhã, que está nas mãos de Deus? O futuro deles está nas mãos do Senhor. O futuro na área emocional, o futuro na área profissional. É bonito a gente ter filhos que possam estar cursando faculdade. É bonito, irmãos. É gasto, é bonito, é prazeroso, é. Agora, será que eles estão inteirados de que é esta área que realmente eles querem exercer no amanhã? Que Deus assim os permita. E na questão emocional, irmãos, no mundo hoje que a gente está vivenciando tão complicado, pense em um mundo complicado este que nós estamos vivenciando, esta era que estamos vivenciando. O que é que se passa na mente dos nossos adolescentes e dos nossos jovens? Eu ia ministrar, falei com o Cidinha, eu ia ministrar uma palestra para os nossos jovens aqui, adolescentes, sobre namoro. Eu ia ministrar, mas acabei deixando para mais tarde. Mas eu ainda vou fazer isso aí. Mas a gente fica pensando, irmãos, o que é que se passa na mente dos nossos adolescentes e dos nossos jovens? O que é que nós, como pais, como avós, como tios, estamos tentando ajudar a eles nessas questões da área profissional, da área emocional? É porque a gente, irmão, não quer dar o braço a torcer, essa é a realidade. Nós não queremos dar o braço a torcer. Mas o bom era que cada um de nós pudéssemos fazer isto, no que diz respeito aos nossos, de orientar a eles sobre a questão do futuro. O futuro de cada um de nós aqui, não importa a faixa etária, está nas mãos de Deus. Agora, a nossa visão, irmão, no que diz respeito ao futuro, ela é formada pelo menos por duas coisas: pensamentos e projetos. Como eu disse bem inicialmente na prédica, a gente pensa. Eu me lembro que eu pensava quando eu era moço, mais novo, né? Hoje estou meio novo, mas era mais novo. Mas eu pensava na questão profissional, eu pensava na questão emocional, eu ficava preocupado, eu não queria entrar por caminhos na área profissional, onde eu não daria certo, não, mas dá dinheiro, mas eu não tenho vocação para aquilo ali. É preciso os nossos adolescentes e jovens buscar a Deus, mas não estão buscando a Deus. Tem que buscar a Deus no que diz respeito ao futuro de vocês. Busquem a Deus. A gente vai ver na Bíblia Abraão, Isaac, Jacó. A gente vai ver Davi, vários textos sagrados que falam sobre a vida de Davi. Davi consultando a Deus, ou seja, buscando a Deus. E a gente, às vezes, olha para os nossos de casa, né, da casa cristã, família cristã, a gente não vê esta preocupação deles.
de buscarem a Deus, de se debruçarem diante de Deus e dizer: Senhor, o meu futuro eu não sei como será, mas dirige o meu futuro. A tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará, ou em tudo ele agirá, conforme outra tradução. Os nossos adolescentes e jovens precisam se preocupar em buscar a Deus, mas nós temos uma geração, essa é a palavra correta, desleixada. Uma geração de adolescentes e jovens desleixados, que não querem saber de buscar a Deus, no que diz respeito ao seu futuro profissional, no que diz respeito ao seu futuro emocional, ou seja, querem somente curtir. Quando eu olho, irmão, lá atrás, quando eu aceitei Jesus com 14 anos de idade, eu não troco a minha mentalidade daquela época pela mentalidade de vários adolescentes e jovens da nossa igreja, da geração atual. Não troco de jeito nenhum, não troco. Porque a minha mentalidade, irmão, por mais que eu fosse um adolescente inexperiente, um jovem inexperiente, acertando e errando, mas eu ficava preocupado na questão profissional, na questão emocional. Eu não queria qualquer coisa de jeito nenhum na área profissional, não queria qualquer coisa, queria algo que desse. Queria, irmão, fazer computação. Nunca ninguém pagou um curso de computação para mim, quando a computação chegou com força no Brasil ou no mundo. Queria fazer computação. Nunca ninguém pagou um curso de computação para mim. Nunca ninguém pagou um curso. E teve gente que recebeu: olha aqui o curso de computação para você fazer. E sabe o que a pessoa fez? Deu um chute. Eu quero lá saber de curso de computação. Naquela época, quando tudo estava iniciando. E eu disse: uma oportunidade dessa não vem para mim. E verdade é, nunca vem. Essas oportunidades maravilhosas nunca vêm para mim. Tudo na minha vida é conquistado com labor, com luta, né? Ali, batendo mesmo até conquistar. Nunca nada vem de bom grado para mim. Nunca vem, né? De boa. Não, é tudo no perrengue mesmo. Tudo no perrengue. Nem na área ministerial. Cheguei nos campos, meu primeiro campo de trabalho com minha família, um campo carente, a renda mal dava para a família e para sustentar a obra, mas nunca recebi ajuda de fora, nem minha família, que tinha pessoas já crentes, nunca me ajudou. Isso é uma crítica? Não, é que eu estou mostrando a você que para mim as coisas não vêm de mão beijada, elas vêm no perrengue, vem no duro mesmo. Mas tem gente não, né? Tem gente que sai dizendo: olha, mande para cá o seu dízimo, mande para cá, você é minha família, o seu dízimo é para cá. Nunca pedi dízimo de família minha, de familiar meu, nunca pedi: mande seu dízimo para cá. Não, a minha mentalidade era e ainda é Deus que mandou, foi Deus que chamou, então Ele vai mandar no tempo certo, Ele vai providenciar, Ele vai sempre cuidar de mim e dos meus familiares. Sempre Ele vai. Mas a gente, irmão, fica olhando assim, e fica olhando às vezes um povo despreocupado, sem querer saber de buscar a Deus. Pensa que na área emocional, fica pensando no amanhã, na área emocional, pensando nos filmes que vem, da Bela Adormecida, de quem mais? Da Branca de Neve, de quem mais? Sei lá, de tantos filmes que tem aí, romântico, que a gente assiste, que o coração estremece. Ai, meu Deus. Pensando que é tudo aquilo ali. E quando a gente vai para a realidade, quem é casado sai. Quando vai para a realidade, sabe como é o negócio. Tem suas flores, tem seu aroma e tem seus espinhos. Quando vai pensando na área profissional, pensa: não, mas se eu for para aqui é melhor, vai me dar muito dinheiro, eu vou ter muitas condições, eu sei que não tenho caimento para esse negócio aqui, vocação para isso, mas eu vou entrar assim mesmo. O nosso futuro, irmão, está na mão de Deus, e a gente tem que buscar ao Senhor.
Quem é mais novo precisa acordar, se despertar, pelo amor de Deus, para a vida. Se desperte para a vida, quem é novo. Coloque o Kengo para funcionar, que nem tudo é flores na vida, não. Nem sempre você vai ter seu pai, nem sempre você vai ter sua mãe por perto, não. Pai e mãe são passageiros, coloque no seu Kengo. Eu nem tenho pai, nem tenho mãe. Perdi minha mãe com 9 anos de idade, e papai parece que eu perdi com 26 anos de idade. Pai e mãe não é para sempre, não. Lembro como hoje que no quintal de lá de casa, lá em Viçosa, eu conversando com o meu velho, ele sentado, sem camisa, com uma bermuda, que era uma calça social que ele rasgou, e fez uma bermuda para ele, todo melado, que ele mexendo na terra lá. Ele disse: meu filho, eu queria ter condições para lhe ajudar. Acho que eu não estava casado com o Sheila ainda não me lembro. Mas eu queria ter condições para lhe ajudar, para lhe dar uma casa, para fazer isso por você. Eu queria, meu filho, mas eu não tenho condições. E eu lembro que eu disse: não se preocupe, meu velho, não se preocupe, deixe para lá. Mas, irmãos, os filhos têm que entender que pai e mãe não são permanentes, não. Pai e mãe passarão, vão passar. Então, pelo amor de Deus, acorde para a vida, acorde. Olhe, pense no seu futuro profissional, pense no futuro emocional. Veja o que Deus quer para a sua vida nessas duas áreas. E quando a gente vai pensando, a gente vai projetando. Aí eu projetava, irmão, eu projetava tanta coisa, porque essa é a nossa visão humana para o futuro. É pensar e projetar, é pensar e projetar. Mas tudo isso aí, irmãos, é passageiro. Tudo isso aí é passageiro. Se não tiver a resposta certa, ou na minha linguagem, se nos seus pensamentos e projetos no tocante ao futuro, se não tiver a assinatura de Deus, nada feito. Você pode pensar, você pode projetar, mas se não tiver a assinatura de Deus, seus pensamentos, seus projetos vão de água abaixo. Vai pelo rego da sarjeta. Não se cumprirão, não se concretizarão. Agora, ninguém responda, é resposta silenciosa. Será que nós estamos realmente entregando verdadeiramente o nosso caminho a Deus e confiando que Ele vai prover as coisas necessárias? Se Ele não prover agora, irmão, tem o tempo dele, Ele vai fazer no amanhã. Ô, irmãos, eu pensava tanta coisa. Eu projetava tanta coisa, irmão, quando eu era solteiro, novo. Mas cadê? Delas que nem se concretizaram, porque faltou a assinatura de Jeová. Não, vai acontecer isso. Não. Hélida leu um texto aqui, no domingo. Eu amo a Bíblia, mas há textos sagrados na Bíblia, irmãos, que mexem com a minha alma. É mais de um texto sagrado que deixa a minha alma estremecida com aquilo que ela chega a expor. Eu preguei uma vez, foi um estudo que eu dei uma vez, que me chamaram, nunca mais ministrei sobre esse assunto aqui, no Salmo 139, quando o Salmo diz assim, no verso 13: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Olha, irmão, veja Deus trabalhando com cada um de nós no ventre de nossa mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia.
Mas quem é que sabe do nosso futuro? Somente Deus. Se foi Deus que nos criou, entreteceu toda o corpo no ventre de nossa mãe, nos gerou, trabalhou na nossa vida, irmão, é somente buscar Ele. Senhor, eu não sei de nada, eu não enxergo um palmo à frente do meu nariz quanto ao meu futuro profissional, quanto ao meu futuro emocional, eu não conheço nada, Senhor, mas Tu conheces, então vem cá, me ajuda, eu preciso de Ti. Um profissional excelente, que está naquela área, por convicção, é uma maravilha, irmãos. Uma pessoa solteira, que chega a casar, por uma direção de Deus, é uma maravilha, irmãos. É um pedacinho do céu na terra, aquele casamento, porque tem a mão de Deus. Mas se não tiver a mão de Deus, seja na área profissional, seja na área emocional, como é que será? Então, irmãos, a gente precisa buscar ao Senhor quanto ao nosso futuro. Os mais novos, principalmente, quem já tem uma certa vida vivida do mesmo jeito, porque abrange outra área já citadas por mim no início da prédica. Mas eu coloquei aqui, irmãos, elementos que devemos ter em mente quanto ao futuro. Eu coloquei 7 elementos. Cada elementozinho desse daria para um culto de doutrina ou mais de um culto de doutrina. Mas eu não recheei. Eu deixei só o pontozinho com o versículo bíblico. Não recheei. Porque o objetivo é a gente ministrar isso aqui hoje à noite. Então, pastor, quais são os elementos que devemos ter quanto ao nosso futuro, já que está nas mãos de Deus? É Ele que sabe tudo. É Ele? É. Olha, irmãos, vou falar de mim. Eu nem conhecia a Sheila, ela nem me conhecia. Não sabíamos que existíamos. Um dia eu já tinha saído de Viçosa, já estava trabalhando no sertão, ajudando um pastor no campo carente. E um dia eu fui para Viçosa e Sheila fazia parte de um grupo de gestos lá da Coab, das adolescentes. E eu sei que nós estávamos numa praça lá, que foi feito um trabalho com a mocidade. Esse grupo de gestos estava lá louvando, e eu não vi Sheila de jeito nenhum, nem ela me viu. Preguei à tarde, à noite estava no culto, mas Sheila parece que estava invisível, e eu também invisível. Passou-se os tempos, eu fui a Maceió. Mas mesmo assim eu dizia, meu Deus, eu preciso casar, preciso constituir uma família, preciso, Senhor. Não era pensando na área do ajuntamento corporal, mas era pensando na necessidade de ter uma família, uma esposa. Esse era o meu pensamento primordial, porque querer se envolver emocionalmente falando, pensando só no ajuntamento corporal, nenhum casamento vai para a frente. Nenhum casamento vai para a frente. Tem que pensar no fator amor. E o restante é consequência da vida conjugal, é lógico. Mas eu ficava pensando, meu Deus, e pedindo a Deus, buscando, preciso de uma família. Na área profissional eu trabalhei em alguns setores. Trabalhei em mercado, trabalhei em farmácia, trabalhei vendendo livro, trabalhei em alguns setores. Mas eu sabia que o forte em mim, o que Deus queria era algo na vida ministerial. Eu sabia desde os meus 16 anos de idade, eu acho, que Deus falou, quando Deus falou comigo em Viçosa, através de um sonho. E foi por isso que eu comecei a me dedicar mais à área ministerial, porque naquela faixa etária, com meus 16 anos, por aí eu acho, quando Deus falou com um sonho, aí eu comecei a me dedicar mais. Mesmo assim eu trabalhei, mas eu sabia que eu estaria na vida ministerial e teria uma vida integral na obra de Deus. Eu não exerceria a profissão secular e estaria também exercendo o ministério. Não, eu sabia que era só naquilo ali. Mesmo assim eu trabalhei e pronto.
Mas lá na frente, irmão, Deus fez as duas pedras se encontrarem. Silvio e Sheila, lá na igreja da Coab. Lá, depois de um tempo, ó, a gente se encontrou por lá, e foi quando tudo ocorreu, e aí nos casamos, constituímos família, e Deus nos deu filhos. Mas a minha preocupação, meu pensamento era grande, irmão, na área emocional, na área profissional. E eu, preparando esse material, pedindo ajuda a Deus, veio à minha mente essas questões desses elementos. Como o primeiro aqui citado, a soberania de Deus. Este é o primeiro, irmão, elemento que devemos ter em mente quanto ao nosso futuro. A soberania de Deus. Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano. Ele é Senhor dos senhores. Daniel disse que Ele estabelece reis e Ele remove reis. Ele que comanda tudo na face da terra. Tudo está debaixo do seu governo. Tudo está sob o seu governo. Mas é preciso a gente buscar a Deus para saber o que é que Deus quer para a gente na área profissional e na área emocional. Quantos casamentos tem aí, irmãos, desgraçados? Quantos casamentos? Quantos casamentos tem aí que estão realmente numa situação deplorável? Porque o moço, a moça, quando estava na casa de Deus, só olhou como Sansão. Sansão olhou para a mulher e viu que era agradável aos seus olhos. Mas Sansão não foi buscar a Deus. Senhor, é esta que tu tens preparado para mim? Não, ele não foi. Agradou aos olhos. Ele disse, oxe, venha para cá. Venha. E foi-se embora com ela. Mas não buscou a Deus. Diferente de Isaac, um jovem de 40 anos de idade. Naquela época, vamos botar como se fosse hoje, um jovem de 20 anos de idade. Mas ele tinha 40 anos. Perdeu a mãe, filho único, cheio de dengo, cheio de mimo, mas a mãe partiu. E a Bíblia diz que com a partida da mãe ele ficou triste, pinhonguinho, que só um pinto molhado pela chuva, todo pinhonguinho ali. Mas ele, diz a Bíblia, que ele foi buscar ao Senhor. O pai viu que ele precisava de uma moça, a nossa linguagem atual, de uma moça crente, de uma moça fiel, de uma moça obediente ao Senhor, de uma moça dedicada também ao lar. Ele viu, disse, olha, vai lá meu servo, mordomo, ele disse, vai lá, busque de lá alguém que seja da minha descendência. E foi-se embora. Mas a Bíblia diz que Isaac, ele foi buscar ao Senhor. A Bíblia diz que ele saiu à tarde para buscar ao Senhor. E certamente Isaac foi buscar a Deus pensando no amanhã, no seu futuro, na área emocional. Senhor, eu preciso de uma esposa desse jeito assim, pá, pá, pá. Ele foi buscar ao Senhor. Hoje, a gente vê os nossos adolescentes, a gente vê os nossos jovens, me permite colocar todos num saco só, mas tem regras, é lógico, todo mundo sabe disso, é uma forma de falar. A gente vê os nossos adolescentes, a gente vê os nossos jovens, não quer saber de buscar a Deus, no que diz respeito à sua vida emocional, para saber se aquele rapaz é o rapaz que Deus tem preparado para ela, porque Deus é soberano. Se Ele é soberano, então Ele vai cuidar da nossa área emocional. A gente vê moças que não querem saber de buscar ao Senhor também. Senhor, será que este rapaz é o rapaz que Tu tens realmente preparado para mim, Senhor? Para ter uma vida a dois abençoada por Ti. Vida perfeita nunca terá, mas uma vida abençoada terá. Porque não tem casamento perfeito, todos sabem disso. Mas vai ter um casamento abençoado pelo Senhor. A gente não vê, irmãos, isto. A gente não vê os nossos adolescentes e jovens preocupados em buscar a Deus na sua soberania. Quem é, Senhor? É somente olhar, agradou os meus olhos. Agradou os meus olhos, então está bom demais. Mas cadê a busca
ao Senhor, a busca ao Senhor, para saber quem é, Senhor, o rapaz, quem é, Senhor, a moça, quem é? É somente abrir os olhos da carne, ver o corpo da moça, ver o corpo do rapaz? Não, aí me agradou completamente, aí me agradou, isso aí é o que vale. Não, está errado, é buscar a Deus, irmãos. Nós, pais, avós, seja lá quem for da família, tem que ter em mente que vamos orientar os nossos adolescentes e jovens a buscarem a Deus no que diz respeito ao fator emocional. Deus, tu és soberano. Quem é esse? Aí quando me espera, aí só porque agradou os olhos, aí até o estrepe arria e pronto. Como uma moça de um lugar aí, não vou dizer o lugar, porque se eu disser, alguém desse lugar pode até assistir essa mensagem. Mas eu conheço o caso concreto de uma moça que profissionalmente ela estava, concursada, ganhando bem, já tinha, eu acho que devia ter seus 20 e poucos anos de idade. Eu era mais novo, ela devia ser uns 20 e poucos anos de idade por aí. O rapaz que ela namorava, um rapaz também, irmão, também financeiramente bem, tinha casa, um salário maravilhoso, não vou dar detalhes, mas todos os dois já estavam com a vida equilibrada, namorando, nem me lembro quantos anos. Mas quando dizia, rapaz, vai noivar não, eu disse, não vou noivar não, que ainda tem alguma coisa ainda para ajeitar aqui, ajeitar. Irmão, no andar da carruagem, infelizmente, a moça, né, acabou o namoro com o rapaz, crente, todos os dois crentes, acabou o namoro. Nesse acabado namoro, tinha um rapaz no setor de trabalho dela, que estava como um leãozinho, só cercando. Quando soube do episódio, o caba pegou e disse, pronto, é agora que eu entro em ação. Entrou em ação, a menina crente se envolveu emocionalmente com esse rapaz, deixou a igreja, logicamente Cristo, porque não tem como dizer, não, eu não deixei Jesus, deixei a igreja. Não venha com essas conversas babadas, que não tem fundamento bíblico isso aí. Não, mas eu não deixei, eu deixei a igreja, não foi Jesus não. Não tem fundamento bíblico. Isso é conversa para boi dormir de quem quer arrumar desculpa, isso é uma rapada aí. Isso prova o analfabetismo bíblico. Mas a moça se envolveu, deixou a igreja, Cristo, até hoje está afastado do Evangelho. Mas será que essa moça buscou a Deus para saber se aquele rapaz era o rapaz que Deus queria para ela? Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós. Será que a nossa geração está desacreditando nesse livro sagrado? De buscar a Deus. Deus revela quem vai ser meu marido, revela quem vai ser minha esposa, revela, Senhor. Será que nós estamos desacreditando deste livro de Deus, desta carta de Deus para nós? Mas Isaac foi buscar a Deus, meu Deus, e Deus trabalhou. De repente lá vem a moça com Eliezer, e quando vem se encontram. E quando se encontram, então ali acontece aquilo que Deus tinha realmente preparado para Isaac. Uma moça dedicada, uma moça fiel, uma moça que estava ali pronta para executar aquilo que Deus quisesse. A soberania de Deus, irmãos, quanto ao nosso futuro, é uma realidade. Não coloque o carro na frente dos bois. Não coloque o carro na frente dos bois, porque não anda, é atropelo, é tropeço. Mas será que estamos buscando a Deus? Meu Deus. A área profissional, Senhor, meu Deus, a área emocional, Senhor. Será que estamos buscando isso aí? Ou será o que vale
são os nossos pensamentos e projetos, alguns deles até sem a assinatura de Deus, sem o aval de Deus. Será que a gente está tendo sinal verde, irmãos? Será que estamos tendo sinal verde para avançar? No que diz respeito a mim como pastor, eu vou ficar aqui até o tempo de Deus, irmão. Eu não vou ficar aqui mais do que o tempo de Deus, vou ficar aqui até o tempo de Deus. Deus, na sua soberania, Ele já deixou designado o tempo que eu vou ficar aqui em Campos Frios. Ele deixou designado, Ele sabe. Se são 3 anos, 3 anos e meio, se são 4 anos, se são 5 anos. Deus é que sabe. Deus é que sabe. Nunca coloquei o pé para não sair do campo. Nunca coloquei. Convocado, conversando, e aí? Não, é assim, é assado. Então tá bom, vamos embora. Mas nunca coloquei o pé para sair do campo. Porque a soberania de Deus, ela tem que reger a minha vida. Como pastor, falando agora. A soberania de Deus tem que reger a vida de cada um aqui, seja na área profissional, seja na área emocional. Tem que reger. É saber se Deus está no negócio, irmão. É saber se Deus está diretrizando mesmo. Atos 4, 27 e 28. Olha o que é que diz aí em Atos 4, 27 e 28. Acompanhe pela sua, pode ser uma tradução diferenciada. Olha o que diz, versículo 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Olha a soberania de Deus aqui na vida de Jesus. Se juntou essas 4 classes, Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e todo Israel. Os povos são as tribos, né? E todo Israel. Se juntou estas 4 classes aqui para fazerem tudo, não foi quase tudo, fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Irmãos, Deus projetou tudo para acontecer na vida de Jesus. As profecias ocorrentes no Antigo Testamento, profecias sobre o nascimento dele, sobre a sua morte, sobre a sua ressuscitação, sobre os seus ofícios, profeta, sacerdote, rei, sobre a sua vinda em glória e não que está lá no Antigo Testamento. Então Deus falou tudo acerca do que haveria de acontecer com Jesus e as pessoas que seriam utilizadas. A gente olha assim às vezes, irmãos, e vê, meu Deus, fulano está se levantando contra mim. Olhe que o texto aqui, ele diz aqui, ó, no versículo 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho se ajuntaram essas classes. Contra. E a gente fica olhando, meu Deus, fulano se levantando contra mim. Fulano, Senhor, mostrando as garras para mim. Irmãos, se isso está no projeto de Deus, vai acontecer. Não tem para onde. Se alguém se levanta contra você, é projeto de Deus, porque Deus está trabalhando na sua vida em alguma área. É Deus executando o projeto dele, porque Ele está lhe lapidando. Ele está lapidando. Você é uma pedra bruta e Ele está lapidando você. É um cachorrinho de Lalau. Fica aí, pode matar esse triste para não assustar as irmãs e ninguém. Né? Então, veja só, irmãos. Então, se levantaram pessoas contra Jesus, mas porque estava na soberania de Deus. Deus, o soberano, Ele agiu, pegou e foi se cumprindo tudo. Contra o teu filho se juntaram essas pessoas aí. Então, irmãos, olha, eu lembro de mim, permita falar de mim, porque eu não conheço a vida de vocês, eu conheço a minha um pouquinho. Eu olho para a minha vida, eu vejo
Eu, jovenzinho, quantas pessoas se levantaram contra mim? Quantas pessoas usaram termos pesados contra mim? Chamar de maloqueiro, e eu não era um maloqueiro, eu era um jovem crente, direito, com falhas, mas direito, indo para casa, indo para a igreja, não deixei nada macular o nome de Cristo, na escola, na rua, em casa, eu era um jovem direito, mas houve alguém na igreja que me chamou de maloqueiro, de vagabundo, e eu um crente direito, mas eu recebi esse nome de maloqueiro, de vagabundo, por alguém de expressão na igreja, não foi o pastor não, foi por alguém que exercia liderança na igreja. Ah, irmão, se eu fosse um maloqueiro, tudo bem, eu daria as mãos à palmatória. Se eu fosse um vagabundo, eu daria as mãos à palmatória também. Mas eu não era de forma alguma. Mas alguém falou isso aí de mim. E agora, eu vou ficar com raiva? Eu era um jovenzinho, um adolescentezinho, não tinha como eu ficar com raiva. Eu, em casa, de manhã cedo, quando eu olhava, alguém entrava no meu quarto, que o meu quarto era eu e André que dormíamos, que era uma beliche, e tinha uma tranca, e às vezes não colocava a tranca na porta, deixava destrancado. E uma outra vez entrava alguém no meu quarto, abria a gaveta do guarda-roupa, pegava o meu perfume e eu acordado, deitado, e alguém pensando que eu estava dormindo e eu acordado. E a pessoa pegava o meu perfume, não dava uma vontade de falar, dava uma vontade de dizer umas coisas. Não era esculhambar não, que crente não pode esculhambar não, né? Crente não pode esculhambar não, chama palavrão não. Mas dava vontade de dizer umas verdades. Mas eu engolia aquilo ali. E eu nem sabia o que era aquilo, irmão. Era Deus lapidando essa pedra bruta para o amanhã do que Ele queria fazer na minha vida. Para quando acontecesse coisas, eu querendo falar e eu ali, ó, ficar ali calado. E hoje, irmão, eu vivencio isso. Eu vivencio isso na igreja. Eu vivencio isso na minha casa. Eu vivenciei isso quando eu trabalhava secularmente. Quando acontecia coisas que eu queria mesmo, e ali eu ficava calado, engolia ali, e era Deus trabalhando na minha vida, e eu não podia ficar com raiva, nutrióide, sentimento negativo, de jeito nenhum, eu não podia. Então, Deus na sua soberania projetou pessoas, projetou Herodes, projetou Pôncio Pilatos, projetou os gentios, projetou a nação de Israel, para se levantarem contra Jesus, para fazer tudo aquilo que Ele tinha determinado. E o que foi que Deus determinou para a minha vida? O que foi que Deus determinou para a sua vida na área profissional, na área emocional? O que foi? Ah, pastor, não sei. Então vá buscar a Deus. Por que não buscar a Deus, irmão? A gente vive uma geração, irmão, que não quer saber de buscar a Deus, que não quer saber de indagar a Deus. Eu converso com Deus, falo com Deus, andando falando com Deus, sentado falando com Deus, deitado falando com Deus. Eu fico falando com Deus, projeto, fico pensando e fico fazendo indagações a Deus. E fico, meu Deus, isso aqui, meu Deus, isso aqui, meu Deus, aquilo outro. Nós que já estamos com a vida feita, o que é que a gente faz? A gente fica pensando, meu Deus, abençoe o futuro dos meus filhos. Abençoe o futuro dos filhos, Senhor. Guarde os filhos, Senhor. Proteja os filhos, Senhor. Quem tem neto, bisneto, é o mesmo caminho, não muda não. Você pode estar com a sua vida feitinha, mas você fica ainda preocupado que diz respeito ao futuro dos seus netos, dos seus bisnetos, de filhos que ainda possa estar debaixo da sua tutela. Você fica preocupado, mas você sabe que tudo está projetado por Deus. Agora o que é que acontece, irmãos? Vou terminar aqui e semana que vem a gente vai avante nos outros elementos. Eu quero aqui atrelar a este primeiro elemento chamado soberania de Deus,
eu quero atrelar a nossa responsabilidade quanto às escolhas erradas. Gálatas 6 fala sobre isso aí. O que o homem semear, ele vai colher. O que a gente plantar, eu plantei abóbora, eu vou colher abóbora, não vou colher uva. Se eu plantei pé de jaca, não vai nascer manga, vai nascer jaca, vai produzir jaca. Agora, irmãos, se eu não souber escolher o plantio correto, eu vou ceifar desastre para a minha vida. Os nossos adolescentes, os nossos jovens, têm que ter em mente isso aí. A nossa responsabilidade quanto às escolhas erradas. Aí depois vai dizer o quê? Papai aconselhou, mamãe aconselhou. E você colocou em prática o conselho de papai e mamãe? Coloquei não. Eu coloquei, foi o carro na frente dos bois. Então a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Quem tem pai, quem tem mãe viva, irmão, abra os seus ouvidos para ouvir os conselhos dos seus pais. Não seja um jumento brabo, não. Não seja um jumento brabo que empaca ali naquilo que quer e não quer saber de ouvir os conselhos dos pais de jeito nenhum. Tu vai quebrar a cara, tu vai se arrebentar todinho, porque não sabe dar ouvido a conselho de pai e de mãe. Não tenho pai nem tenho mãe hoje, mas o pouco que eu ouvi de papai, meu pai já era um ancião de seus 70 anos de idade. Mas eu ficava sentado, irmão, era papai falando, e eu sentado e ouvindo meu pai falar. Ele belelei, 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 e eu ouvindo o meu velho. Hoje eu não ouço mais o meu velho. Não ouço mais o meu velho. Não ouço mais a minha velhinha, que com 42 anos de idade partiu para a eternidade. Mas quem tem pai, quem tem mãe vivo, deixe de ser jumento brabo. Ouça seu pai, ouça sua mãe, senão tu vai te arrebentar todinho na vida. E a pior coisa na vida, sabe o que é? É você aprender com seus próprios erros. A melhor coisa, permita-me e entenda a minha fala, é a gente aprender. Olha, fulano errou desse jeito. Olha como foi que fulano errou. Olha por quê? Porque não deu ouvidos, porque não abriu os ouvidos para os conselhos do pai e da mãe. Não deu ouvidos. A melhor coisa é a gente aprender, irmão, vendo o erro dos outros. Porque ali a gente não vou fazer. Porque se eu fizer desse jeito, eu vou me arrebentar todinho. Este é o segundo elemento quanto ao nosso futuro, irmão. É a responsabilidade das nossas escolhas erradas, que é minha e é sua. Olha, eu aprendi com o pastor Neco, de saudosa memória. Ele dizia para nós ministros, quando, irmãos, o pastor colocar... Olha, eu estou aplicando a mim, mas vai pegando para você. Quando o pastor chegar e colocar diante de você, fulano, eu tenho a cidade A e tenho a cidade B para você. Qual é a cidade que você escolhe? Qual é a que você escolhe? E ele soltou essa deixa para a gente, irmão. Veja que deixa ele deixou. E ele disse, olha, irmãos, nunca escolha a cidade. Por mais que você queira ir para aquela cidade, nunca escolha aquela cidade. Deixe o seu pastor presidente escolher. Porque se você escolher ir para a cidade A e der lá errado, e você vier falar com o presidente vai dizer, mas foi você que escolheu. Não fui eu. Foi você que escolheu. Agora, se o pastor presidente lhe designe para a cidade B e der alguma coisa errada lá, você vai vir falar com o presidente, vai dizer a ele, e ele vai dizer, não, eu vou fazer alguma coisa, porque fui eu que escolhi a cidade para você. Fui eu que lhe enviei para aquela cidade. Então, eu aprendi isso, irmãos, com o saudoso pastor Neco.
E nunca eu cheguei a escolher, eu quero ir para a cidade A. No tempo dele aconteceu situação, mas eu nunca escolhi de ir para a cidade A ou B. No tempo do nosso pastor presidente atual, ocorreu situação. Diga aí, eu disse, eu não escolho, quem escolhe é o Senhor. A cidade, o local para onde o Senhor me enviar, eu irei. Mas ele disse, fique lá e depois surgirá outra coisa para você. E surgiu o Campus Frio posteriormente para mim, quase um ano depois. Irmãos, a responsabilidade é nossa. Ninguém quer saber mais de buscar conselho de pastor na igreja. Ninguém quer saber mais de buscar conselho de pastor na igreja. Salva-se quem vai buscar o pastor. Pastor, me dê uma orientação. O que é que o senhor acha disso aqui? Não é que o pastor tem uma palavra afinal. O pastor vai dar um parecer. Mas ninguém quer buscar mais pastor nenhum para poder lhe aconselhar. Seja na área emocional, seja na área profissional. Ninguém quer buscar pastor. Quer fazer aquilo que lhe apraz. Quando quebra a cara, aí vai dizer o quê? Às vezes culpa até o pastor. Culpa até o pastor porque botou o nariz onde não colocava. E dentro de casa é diferente. Não é diferente dentro de casa não, irmão. Não é diferente. Filhos têm que aprender a buscar os pais e pedir orientação. Porque os pais têm mais idade do que vocês. Os pais têm mais tempo de vida na terra do que vocês. Os pais têm mais experiência do que vocês. Vocês ainda são broco. Vocês não têm experiência ainda não. Nivelada a seu pai e sua mãe, sua experiência é uma ralé ainda. Não vale nada ainda. Você quer se comparar a seu pai, quer se comparar a sua mãe, que tem 60 anos, 70 anos, 50 anos de idade. Seja lá qual for a idade de papai e mamãe. E tu só tem 15 anos de idade, tu só tem 12 anos de idade, tu só tem 18 anos de idade, tu só tem 20 e pouco anos de idade, e tu quer se comparar, se nivelar teu pai e tua mãe em experiência? Me poupe-me dessa demagogia. Poupe-me dessa demagogia, faz junta. Se você não ouve conselhos, vai lá em Provérbios. O provérbio é recheado de conselho. Provérbios fala, irmão, que a gente deve buscar conselho. Busque conselhos, irmãos. Busque conselhos. E vou finalizar, porque já passei 1 minuto, era 10 para eu terminar para recolher o ofertório. Irmãos, honrem seus pais. Quem é filho, filha, honre seus pais. Honrem, amem, abracem. Faça carinho nos seus pais. Porque papai e mamãe é passageiro. Não é duradouro não, viu? É muita hipocrisia. Eu me lembro quando meu pai, enquanto eles vão buscar a salva para a gente recolher. Eu me lembro, irmão, que papai, quando enfermou, só passou 1 mês vivo, se não me foge a memória. Eu já contei para vocês e repito a história. Telefone, não celular, telefone, né? De fio. Eu liguei para ele. Eu disse, papai, eu não tenho condições de ir a Viçosa. Eu não estava com condições financeiras de ir a Viçosa. Estava sem dinheiro. Eu disse, e eu sei, fiquei sabendo que o senhor está muito doente. A voz dele muito rouca, estava rouca a voz de papai. E eu disse, meu filho, seu velho está fraco, está fraco. Eu disse, olha pai, não posso ir, é dia dos pais, mas eu quero lhe dizer que eu lhe amo. Olha irmãos, em toda a minha vida, meus 20 e poucos anos de idade, a única vez que eu disse a meu pai que o amava, foi naquele dia. Eu lhe amo. E ele sabia que eu amava, por mais que eu não dissesse, mas ele sabia que eu amava ele. Eu disse, eu lhe amo, papai. Eu disse, eu também lhe amo, meu filho, eu também lhe amo. Mas enfim, papai veio e aí partiu para a eternidade. Não adianta querer honrar pai, honrar mãe, quando papai e mamãe morrem. Não, deixa dessa balela. Pai vivo, mãe viva, parece que são 2 zeros à esquerda. Mas quando morre, quer fazer 1001 estripulias para o papai e mamãe. Mas enquanto pai e mãe vivos, não faziam um vintém por ele. Olha irmãos, eu tenho 3 filhos. Repito o que já disse em culto doutrina. Eu tenho 3 filhos aqui, junto com Sheila. 3 filhos. 3 filhos. Eu e Sheila, a gente faz o que pode por eles.
fazemos o que podemos por eles. Agora, eu não sou daqueles, a minha mente vai muito além. Eu não sou daqueles que fica pensando, não, vai ser assim. Eu não sei. Não, de jeito nenhum. Não pensei também meus filhos. Não, de jeito nenhum. Posso esperar coisa boa deles? Posso. Agora posso também esperar coiçada deles. Não estou nem aí. Se eles me derem coiçada, irmãos, isso não me maltrata. Sabe por quê? Porque eu passei por tanta coisa na vida, sem mãe, sem pai. Eu passei por tanta coisa na vida que Deus me lapidou, que se filhos me derem coiçada, isso aí não me atinge, não me abala, nem nada. Porque Deus me lapidou de uma maneira que isso aí para mim não vai ser nada. Então, senhores pais, não baixem a cabeça, não fiquem tristes se seus filhos não reconhecerem o que vocês fizeram por ele. Não fiquem tristes. Pai e mãe, não fiquem tristes se um dia seus filhos não reconhecerem o que vocês fizeram por ele. Não fiquem tristes. Não fiquem tristes. Erga a cabeça, olhem para Jesus e diga: a minha mente, a minha consciência está limpa, porque eu fiz pelos meus filhos o que eu podia fazer. Então esta palavra eu dou para os pais. E semana que vem a gente continua com os outros 5 elementos quanto ao nosso futuro. Irmão, vamos cantar o 400?